Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, na estação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Tema do dia 23 de abril de 2025, Livro do Céu, volume 2, capítulos 85 e 86. Hoje nós festejamos os 160 anos de nascimento da serva de Deus Luísa Picarreta. No trecho 85, que é de 22 de outubro de 1899, a cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que doa à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. A cruz, um caminho cravejado de estrelas. Humanamente, sempre que olhamos para a cruz, nós só vemos dor, nós só vemos contrariedade, nós só vemos a parte superficial, só vemos a casca, como tem um trecho que ele fala que muitas pessoas ficam apenas na casca da cruz, então fica no amargo, porque a casca é amarga. Mas aqueles que se aprofundam no mistério, nos benefícios, nas graças que a cruz contém, essas podem experimentar o doce que existe no centro, no miolo ali, no núcleo da cruz. E quando ele vem hoje falando desse caminho cravejado de estrelas, de certa forma também é para nos explicar a realidade da cruz como sendo algo que ultrapassa o entendimento humano, porque a cruz, ela foi divinizada. Nosso Senhor divinizou a cruz, deu a ela um novo formato quando ele passou pela cruz, quando ele passou pela paixão, quando ele foi crucificado e morreu na cruz. Ele deu à cruz ele deu à cruz a divinização. Ele divinizou esse processo. E quando nós assumimos a nossa cruz diária, porque todos nós, independente de que forma que a gente viva, em que estado de vida a gente esteja, em que situação econômica, de saúde, independente da realidade de cada um de nós, todos nós temos cruzes, em maior ou em menor grau, maior ou menor, grande ou pequena, pesada ou leve, todos nós temos cruzes, todos nós temos, e o Senhor ensinou-nos no Evangelho que para segui-lo é necessário, imprescindível, uma das condições é que nós nos renunciemos a nós próprios e tomemos a cruz de cada dia para poder ir após ele, para segui-lo, para ter essa vida com ele. É necessário assumir a cruz diária. E cada um tem as suas cruzes, independente de que ordem que ela seja. Então, assim, o que que o Senhor nos ensina? Participando ali para Luísa também dos sofrimentos dele, ele faz com ela e quer fazer conosco. As cruzes não é outra coisa senão uma participação nossa que o Senhor permite na cruz dele mesmo, na cruz que ele assumiu também no nosso lugar, mas que ele quis assumir. E quando ele nos permite o sofrimento, nos envia sofrimento, nos permite tocar situações de sofrimento, ele está dando-nos a oportunidade de participarmos da
vida dele, da cruz dele, da realidade pela qual ele passou e divinizou. E ele ama. Ele, quando, nas 24 horas da paixão, narra lá, quando ele se aproximou da cruz, ele a beijou. Quando ele foi, né, depois da flagelação, que ele teve que tomar a cruz para poder subir ao Monte Calvário, carregando ela nas costas, ele beijou-a. E naquele filme do Mel Gibson também tem essa cena, que Jesus se aproximando e beijando a cruz. E as pessoas que estão próximas ali, os soldados e tudo, falando, né? Nossa, achou aquilo um absurdo, ele tá ali, na verdade, os outros dois crucificados, né? Na cena lá do filme, os outros dois eles tomam só a parte horizontal da cruz, a parte vertical eles já estava lá no lugar da crucificação, mas Jesus pegou a cruz por inteira, as duas partes, tanto a vertical como a horizontal da cruz, e foi pesada, porque tanto é que a cruz não era uma cruz feita para ele, sob medida para ele, era uma cruz que foi feita para Barrabás. Mas mesmo assim ele a beija, assume ali, e ele, né, havia revelado que ele desejava por aquele momento de assumir ali, né, de abraçar a cruz. E nós temos uma graça, só que quando a gente olha de forma humana, a gente não consegue perceber que ter cruz na vida é graça. Ter cruz na vida é oportunidade de crescimento, é oportunidade de estarmos também sendo divinizados, porque se o Senhor divinizou uma realidade de uma divinizou uma realidade chamada cruz, ele também, quando nós assumimos a nossa cruz diária, também dessa forma também a gente está sendo divinizados, porque estamos assumindo aquilo que foi divinizado pelo Senhor. E olha o que ele vai falar para Luísa. Ah, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas, e à medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosos. Então, é, essa, essas luzes, essas pequenas luzes que são as estrelas, elas são ali os pequenos bens, os pequenos benefícios que a cruz traz. Mas à medida que nós vamos caminhando com ela, que nós a assumimos, que nós vamos trilhando esse caminho e sem renunciar, mas assumindo e até mesmo chegando ao ponto de amar essas cruzes, essas estrelas vão se tornando sóis, ou seja, vai se tornando, porque vai sendo transformado ali em conhecimento. Tudo a gente vai entendendo, vai compreendendo. É, à medida que nós vamos caminhando, compreendendo para que daquele sofrimento, daquele outro, daquele mais outro sofrimento, esses conhecimentos que a gente vai tendo, eles são como sóis, tantos sóis luminosos que vai nos esclarecendo o para que dessas cruzes. E aí ele vai também falando que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis, ou seja, na eternidade está ali totalmente envolvido, circundado por esse conhecimento do que a cruz representou, do que a cruz foi na vida de cada um. Então imagina, aqui na Terra a gente já pode desfrutar desses sóis, ou seja, desses conhecimentos do que é a realidade da cruz e levar isso para a eternidade. Lá vai ser de uma forma muito mais ampliada, muito mais clara, que a gente vai compreender a cruz. Porque aqui a gente vê muito ainda com véus, nós vemos muito ainda como se fosse no espelho, como diz São Paulo, nós vemos ainda como no espelho, mas depois nós veremos como estaremos face a face com a verdade, face a face com realmente aquilo que a gente foi tocando em partes. Na eternidade, a gente vai tocar ali realmente, por inteiro, aquilo que a gente não pôde tocar na terra ainda. E aí ele fala ainda. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. Então, assim, o prêmio que ele dá para a cruz, ela ultrapassa todo o entendimento nosso. E assim, nós precisamos crer nisso que ele está falando. E ter com ele esse relacionamento de sempre que a cruz nos toca, e ela vai nos tocar quase que diariamente, ela vai nos tocando, mas ter com o Senhor essa conversa de ir compreendendo, porque esses sóis nada mais do que essa compreensão que a gente vai tendo da cruz. E essa compreensão, elas vão vindo a partir desse relacionamento com o Senhor.
a partir das conversas com Ele. Senhor, por que essa cruz agora? Qual que é o propósito dessa cruz que eu estou tocando? Ou que eu já toco há muito tempo, que eu vivo, que eu experimento? Qual que é o sentido dela? O para que o Senhor permite? Qual que é o trabalho que o Senhor está desenvolvendo? A partir dessa cruz, dessa realidade, dessa circunstância que o Senhor está permitindo que eu viva. E sempre está perguntando e esperando dele a resposta. Muitas vezes a resposta não vai vir de imediato, mas a gente precisa ter paciência, muitas vezes, para esperar que o Senhor nos revele aquilo que ele quer trazer de informação e de conhecimento. Porque ele vai liberando, mas muitas vezes ele vai testando a nossa paciência, até que ponto nós suportamos a espera da resposta. Mas essa resposta nós temos que buscar, nós temos que procurar, nós temos que perguntar para ele. E isso vai se dando nesse relacionamento. E ele fala mais aqui, ó, isto porque ao suportar as cruzes não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, suportar as cruzes, quando a gente suporta, quando a gente carrega, quando a gente se resigna, quando a gente assume, e muito mais ainda quando a gente ama a cruz que nós recebemos, não, a gente não precisa pensar que é a nossa força que faz isso, que faz com que isso aconteça. Não é a nossa força. Nós não temos condições, nós não temos capacidade nenhuma de suportar cruz nenhuma. É o Senhor mesmo. É uma realidade que é divina, totalmente divina, assumir a cruz, carregar, se resignar. É Deus mesmo agindo em nós. Então, se a gente tem essa consciência, a gente sabe, esse sofrimento que eu estou vivendo, na verdade não sou eu que estou vivendo. Eu estou passando por isso, mas na verdade é o próprio Deus em mim que está passando por essa realidade, que está experimentando, está vivendo, que está que está fazendo com que aconteça, que está agindo nesse acontecimento de cruz aqui. É Ele mesmo. Eu sou apenas aqui um canal, um meio que Ele se utiliza para que essa cruz seja expressada, para que essa cruz seja comunicada, para que ela seja vista, para que ela seja tocada, percebida e passada por ela. Então, na verdade, na nossa vida, como até agora há pouco estava sendo falado no vídeo, tudo na verdade é vontade divina. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, que tudo é vontade divina. Mas nem tudo é divina vontade reinante, obrante, falante, mas que a divina vontade ela está em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as realidades. Mas nem sempre é a vida divina que está reinando, mas a vontade, sim. A vontade divina ela opera em tudo, inclusive nas cruzes e sobretudo nas realidades de cruzes. É esse reinado da divina vontade que vai dispondo todas as realidades, todas as circunstâncias, mas o que o Senhor quer mais do que uma operação da divina vontade, Ele quer uma vida com a divina vontade, uma vida na divina vontade, uma vida dessa operação a partir de dentro de nós, não externamente, não apenas se movendo ali na disposição das circunstâncias, mas realmente como uma vida assumida de forma consciente, onde a criatura consiga participar vendo as realidades, percebendo as realidades e concordando com todas elas, com tudo aquilo que o Senhor vai fazendo. Então, isso é tão bonito quando a gente vai conseguindo compreender isso. E no capítulo 86, que é de 24 de outubro de 1899, o título é O Homem é uma reprodução do ser divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma entre as nações, e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas, e os mesmos cacheiros pareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração amorosíssimo. Então voltou para mim e disse: Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino, e como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Por isso, o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Agora, esta partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais.
e alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos. Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque são nossas, são coisas que nos pertencem. E também a causa que me impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E eu, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficasse livre, sem sofrer neles, me contentaria. Mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será se continuar mandando outros castigos? E Jesus: apesar de tudo o que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo e em fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Os outros meios parecem que o rebustecem demais. Por isso, recompõe-te a minha justiça. Vejo bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer, mas também minha mãe me amou mais que a todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como você não poderia? E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer, não convencida me sentia, no entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Nossa, que trecho maravilhoso esse, com muito elemento aqui para a gente meditar. O homem é uma reprodução do ser divino. Quando o Senhor nos fez, quando Ele fez o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele reproduziu-se a si próprio ao criar o ser humano. Meu Deus do céu, isso é muito grande. Saber que somos cópias de Deus, reproduções dele, como se fosse clones. Mas imagina, né, na linguagem humana, poderíamos dizer que somos como se fôssemos clones de Deus. E a Luísa aqui falando da... Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma entre as nações e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas. E os mesmos castigos parecia como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração amorosíssimo. Então, voltando-se para mim, disse-me. Ele estava como que olhando com compaixão para as criaturas. E ele fala para ela: minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Então, o alimento de Deus é o amor. É um alimento que é recíproco, porque se dá entre eles, é constante e é ali entre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem, ao ter saído das mãos de Deus, ter saído do puro amor de Deus, sem interesse nenhum, Deus não tinha interesses, foi um amor desinteressado ao criar o homem. Esse mesmo homem é como uma partícula do alimento de Deus, porque é essa partícula de amor que saiu de Deus. Olha só, nós somos como partículas do amor de Deus. Nós somos constituídos, ó, o que ele fala, nós somos constituídos ali dessa partícula do amor de Deus. E como o Deus se alimenta do amor, nós também fomos feitos para sermos alimento para Deus. Mas então assim, como é que é? Deus vai nos comer, vai nos... Como que, o alimento aqui é espiritual, né? A realidade que a gente precisa entender aqui que o Senhor está falando nessa forma espiritual. O amor se alimenta, se nutre dele mesmo. É o amor que nutre o amor. Não existe uma outra substância que alimente o amor que não seja ele próprio.
E o ser humano, sendo amor, sendo essa partícula de amor saída do próprio Deus, ele voltando para Deus, ele alimenta Deus, porque é esse autoalimento. E quando o homem, olha só, quando essa partícula sai da vontade de Deus, ela se tornou amarga. Ela saindo da vontade de Deus, esse alimento saindo da vontade divina, ela torna-se amarga e por causa dessa separação e não mais sendo alimento, agora ela se torna como pasto para alimentar as chamas infernais. Olha só, sabe aquelas gramas secas? Eu me lembro, lendo esse trecho, me lembro daquelas gramas secas. Eu já vi, eu já presenciei incêndio em pasto, onde eu morei, quando estava muito seco o tempo, muitos dias de estiagem, os pastos que era a grama que alimentava o gado, secava, ficava bem seca aquela grama. Então qualquer faísquinha de fogo começava ali um incêndio e ia lambendo, a gente até falava, o fogo lambia tudo, onde ele passava ele ia lambendo tudo, ele ia comendo, ele ia acabando com tudo. E imaginar que nós podemos, fora da vontade de Deus, ser como essas gramas ali, esse pasto seco que vai ali servir de combustível para as chamas do inferno? Olha só, que grave isso. Sermos combustível, como se fosse combustível para a chama, para alimentar a chama do inferno. Em vez de alimentar a Deus, sendo amor, alimentando Deus, nós vamos ser esse combustível de Satanás para alimentar as chamas do inferno. Deus que me livre. Senhor, misericórdia de nós, misericórdia de nós. E não só alimenta essas chamas infernais, também como alimenta o ódio implacável dos demônios. Olha só, alimenta. Então, o homem, quando está na vontade divina, ele é amor que alimenta o próprio amor que é Deus. Quando ele está fora da vontade divina, ele é ele é esse pasto seco que alimenta as chamas do inferno. Ele também, esse ódio implacável, se torna esse ódio implacável com os demônios. O homem se torna esse alimento de ódio. Então, em vez de ser um alimento de amor para Deus, ele é um alimento de ódio para alimentar os demônios. Eis a causa principal de nosso descontentamento. Olha só, qual que é a causa principal do descontentamento de Deus? É a perda das almas, porque as almas saem da sua vontade. Porque são nossas coisas e que nos pertence, porque o homem foi feito por Deus e para Deus. O homem não foi feito por Deus para os demônios, para ser alimento de demônio. Ele foi feito para ser alimento do próprio Deus, porque ele é parte de Deus. E isso faz o quê? Faz com que se cause e impele Deus a castigar. Por causa do amor, Deus tem que castigar o ser humano. Tem que castigar o ser humano para colocar o ser humano a salvo. Para colocar a alma do ser humano a salvo, precisa usar os castigos. Para fazer ele retornar, para fazer ele, com que ele se dê conta, para com que ele caia em si. E ela vai dizer assim: ah, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer que castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficasse livre sem sofrer neles, me contentaria, mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. E que será se continuar mandando outros castigos? Então ela fala: Senhor, o Senhor tem outras formas de fazer com que as almas se convertam. O Senhor tem todo o poder é seu. Por que o Senhor não usa outras estratégias, outras formas para fazer com que o homem se convença de que ele foi feito para ti, que ele é para ti? Então, o Senhor pode usar de outras formas, não precisa ser castigos. E ainda se o Senhor castigando eles, ou o Senhor não sofresse nada, mas o Senhor sofre quando o Senhor castiga, porque se o Senhor não sofresse nada, beleza, eu podia castigar à vontade. Mas como o Senhor sofre, por isso que ela fica assim, por isso que ela fala, né? Por isso que eu fico me interpondo com os castigos, porque eu sei que quem vai sofrer é o Senhor. O ser humano está sofrendo, sim, mas quem vai sofrer é o Senhor, porque são tuas, né? São partes do teu corpo. São partes do teu corpo místico. São criaturas vossas, são criaturas saídas de vós.
Então, assim, né, de repente uma outra forma, é o que Jesus vai falar para ela. Apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados, e isto porque não há meios mais potentes para fazer entrar em si mesmos o homem e fazê-lo conhecer o que é o seu ser, e do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Então, o que ele diz? Que mesmo com todo o poder que ele tem, os castigos, os flagelos, ainda é o meio mais potente, é o meio mais poderoso de fazer com que o homem se veja, se conheça quem ele é. Que não é nada, que o homem é necessitado de Deus, que o homem não pode nada por si próprio, ele só pode o mal. Então, aqui ele está falando claramente que os castigos é o meio mais potente. Então, se ele usa dos castigos, é porque ele ama, porque ele sabe que é a forma melhor que tem, é a melhor forma que tem de fazer o homem chegar a compreender quem ele é de fato e o que ele está fazendo. E porque Deus ama, é que ele faz dessa forma. Porque se Deus não nos amasse, ele não nos castigaria, ele deixaria a gente fazer à vontade. Deixaria a gente viver de qualquer jeito, do jeito que a gente quisesse, para poder colher as consequências das escolhas. Mas porque ele ama, ele vai castigando. Um pai, a gente sempre tem que lembrar que para a gente compreender um pouco mais Deus, basta que a gente olhe também na nossa vida e veja nos aspectos da nossa vida ali os traços da expressão de Deus. Então, num relacionamento familiar de pai, mãe, principalmente, né, no relacionamento de pais e filhos, os pais que amam mesmo seus filhos, eles castigam quando seus filhos estão no erro, quando seus filhos estão na desobediência, na rebeldia. Porque ele sabe que o que é o certo. E se o filho está na rebeldia, ele faz. Se, né, está na época de castigar, ainda dá para corrigir, ele vai usar de castigo, sim, porque ele ama. E ele sabe que o filho precisa sentir ali na pele, muitas vezes, através de um castigo, de uma privação, de alguma forma ali que ele utilize, para que o filho perceba que o pai é quem manda, que o pai é que sabe mais. E sabe, inclusive, o que é melhor para o filho. E com isso, fazer com que o filho repense as atitudes, repense ali as escolhas que está fazendo. E o pai, e só faz isso pais que amam, pais que quer somente agradar os seus filhos, pais que quer somente compensar, porque hoje em dia o que a gente mais vê é pais querendo compensar os filhos por causa das faltas dos próprios pais. Então, se os pais são ausentes, eles compensam essa ausência com permissividade, com presentes, com um monte de coisas, principalmente com a permissividade. E não só relacionada à ausência, mas várias outras circunstâncias ali onde os pais veem que estão falhando, eles compensam de outra forma. Mas Deus, como Deus é ordenado, e Deus não falha, Deus não tem débito nenhum para conosco, ele é justo, ordenado, então ele tem sim que castigar sem ficar devendo nada para nós, nem sequer uma explicação ele nos deve. Então tem essa e ele ama de verdade, verdadeiramente Deus nos ama, não é aquela compensação. Então Deus não está ali para poder nos agradar e para compensar outras coisas, não, porque Deus é ordenado, Deus é sábio, Deus é ordenado, Deus é justo. E aí ele vai falar aqui que os outros meios parecem que vai rebustecendo mais ainda o homem. Então, outras formas que o Senhor teria de utilizar para fazer com que o homem se voltasse para Deus, vai fazer com que o homem se encha mais ainda de si. Ele vai se sentir mais ainda poderoso, mais ainda rebustecido ali mesmo, fortalecido para poder fazer mais coisa horrorosa ainda. E então ele precisa usar da justiça. Veja bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer.
Mas também minha mãe, que me amou mais que a todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la, no entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Olha só o que ele está falando para o Luiz, olha só. Minha mãe, que foi a criatura que mais me amou nesse mundo, nessa terra, foi a minha mãe. Mesmo assim, ela também, por amor às almas, ela se conformou com a justiça, ela concordava com tudo que eu fazia, porque por amor não somente a Jesus, mas por amor também às almas, ela se conformava com a justiça. E por que que a Luísa não pode se conformar? Ela ama Jesus? Sim, beleza, ela ama Jesus. Então, aceite o que ele está fazendo. Entenda, entenda o que ele quer que a gente compreenda o que ele está fazendo. E essa compreensão vem com conhecimento. A gente sabe que ainda estamos no livro, no volume 2. Mas essa conformação ela também vem com a compreensão, e a compreensão vem a partir do conhecimento. E Nossa Senhora conhecia profundamente tudo o que a divina vontade estava realizando, por isso ela aceitava tudo, se conformava e concordava com tudo que Jesus fazia, com tudo que a justiça estava fazendo, e sem deixar de amar as almas também, mas inclusive por amor às almas. Porque Deus castiga por amor, e Nossa Senhora concordava com esses castigos também por amor. Concordava com a justiça por amor. Aí ela vai falar assim, ó, no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-se com a sua justiça. Não sabia o que dizer, tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida, se devo ou não me conformar. Não sei porque que ela, né, ainda ficou na dúvida, mas é claro que tudo que ele já colocou ali já ficou claro que ela deveria, se a própria mãe, se a própria Nossa Senhora se conformava com a justiça, por que a Luísa não ia se conformar? Ela ficou nessa dúvida, não sei, né, coisa dela, mas é complicado de ficar pensando, mas por que ela ainda ficou na dúvida? Ela tinha ali, ele estava falando com ela, estava dando todas as justificativas, e mesmo assim ela ainda estava na dúvida. Mas era humana, né? E ela ainda estava nesse período ainda de conhecendo, sendo purificada e tudo mais. Mas tudo que vai sendo disposto, que ela vai narrando, que ela vai escrevendo, as circunstâncias todas, as conversas, os diálogos que ela tem com Jesus, tudo isso serve para nós irmos compreendendo o que Deus fez e o que Deus está fazendo, quem é Deus e o que Deus está fazendo. Então, não são à toa essas conversas, essas dúvidas, essas realidades que a Luísa relata. Não, nada disso é à toa, tudo isso é proposital para que nós compreendamos muito bem o que Deus realmente está fazendo, o que Ele quer de verdade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 2, trechos 85 e 86. Trecho 85, 22 de outubro de 1899. Glória e felicidade da cruz, porque para carregá-la não tem nada de humano, é tudo divino. Continua Jesus mostrando-se aflito. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, extenuado como querendo um alívio. Participou-me um pouco de seus sofrimentos e depois me disse: minha filha, o caminho da cruz é o caminho repleto de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma, por toda a eternidade, estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal, o grande prêmio que dou à cruz é tal, que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas.
Isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão tudo é divino. É incrível, um pedacinho, né? Um parágrafo, trecho, né? Pequenininho. Mas o que ele está querendo falar para a gente aqui, né? Ele se mostrou aflito, com certeza por causa de ter que mandar castigos, né? Por causa do jeito que a humanidade está. Então ele se mostrou para Luísa aflito, né? E se lançou nos braços dela, né? Porque ele fala que é no Filho da Divina Vontade que ele descansa, que ele pode descansar na alma que vive na vontade divina. E ele estava extenuado, ou seja, cansado, né? De suportar essa situação, como querendo alívio. Aí fez ela participar dos sofrimentos dele. E aí depois ele veio e ensinou para ela deu a ela essa luz sobre a cruz. Ele fala: o caminho da luz é o caminho repleto de estrelas, e à medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Então eu fiquei pensando assim, refletindo sobre tudo que a Aline estava meditando nesse trecho, sobre quando a gente está sofrendo algo, né? Quantos ensinamentos, quanta compreensão vem desse sofrimento, né? Então é o natural, é o que Jesus espera que tenha. Porque ele, dentro da cruz, que é o sofrimento que a gente passa, tem uma luz escondida ali, né? Então a pessoa não pode, para ela ver essa luz, é como se ela tivesse é como se fosse um presente que tem que ser desembrulhado, né? Que tem que ser aberto, né? Para você ver o que tem dentro. Então, se a pessoa ficar só carregando a cruz ali e não abrir ela para ver o que tem dentro, ou seja, não meditar sobre esse sofrimento que ela está passando, ela não vai entender, não vai ter essa luz, não vai ter a compreensão, né? Não vai ter a compreensão daquilo que ela, da experiência que ela está passando, às vezes de um teste, às vezes de uma purificação, né? Tudo tem um para quê, que é o que Jesus tá ensinando para a gente através do livro do céu, a enxergar a divina vontade, né? A enxergar a vontade de Deus em tudo que nos acontece. E aí a cruz, ela não é diferente, ela vem carregada de um significado, de um aprendizado, como a Aline falou, de uma experiência que você vai passar e que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer até para, como que eu posso dizer, não é para experiência de vida, mas para melhorar, como que eu posso dizer, evolução, para a evolução da nossa alma, né, do nosso espírito. Não é para uma experiência humana ali de superação, não é nada disso. É para a evolução espiritual, né? O sofrimento, ele é para isso, para a nossa evolução. Então, dentro da cruz, dentro desse sofrimento que a gente está passando, de qualquer que seja, tem algo que de Jesus, que Deus está nos comunicando ali. Então, é preciso, como eu disse, desembrulhar esse presente, que é a cruz, para ver o que tem dentro, para entender o significado, o para quê daquilo que a gente está passando. E aí eu entendo isso que ele está falando aqui, ó, que é um caminho, onde se caminha cheio de estrelas, repleto de estrelas, ou seja, é iluminado, né? Um caminho cheio de estrelas, eu penso que ele está dizendo assim, é um caminho iluminado, não é um caminho das trevas, é um caminho que está te levando a enxergar algo. E essas estrelas se mudam em sóis luminosíssimos. Aí eu fiquei pensando, né? Sóis luminosos, que é o próprio Jesus, é o sol do centro da nossa vida, é o sol, né? Então tem muito mais luz quando você olha para ele, quando você vê o seu sofrimento meditando perante ele, né? Perante o sofrimento dele, perante os ensinamentos dele. Então tem muito mais buscando nele, né? Questionando para ele, conversando com ele, entendendo junto com Jesus o que a gente está passando, né? O para quê. E aí a fonte sendo ele, que é o sol, tem muito mais luz, tem muito mais conhecimento através dessa vida interior com Jesus, né? Até no sofrimento, principalmente no sofrimento. Então, por isso que eu penso que ele fala que se muda em sóis luminosíssimos, porque à medida que a gente vai, também tem essa outra parte, né? À medida que a gente vai caminhando e entendendo cada vez mais o sofrimento, seja ele qual for, a gente tem vai tendo tanta compreensão do para que a gente está passando as coisas, que é como a Aline falou naquele vídeo da cruz.
chega a um ponto de não doer mais, pelo conhecimento, sabe? Porque aí a gente se conforma à vontade de Deus numa medida que não dói mais. E esse é o ponto, né, que a gente tem que chegar, né? É claro que a cruz e o sofrimento, o fruto que vai gerar não é só o conhecimento que a gente vai ter, a evolução espiritual que a gente vai ter. É claro que tem um ponto ali de que precisa ser dolorido para ter fruto, é isso que eu estou dizendo também, assim, isso que eu estou entendendo também, né? No início, esse sentir mais também é aproveitado, é nesse sentido que eu estou dizendo, sabe? Porque às vezes eu falo as coisas tudo muito ao mesmo tempo, e porque vem na mente e eu não consigo explicar. Então, deixa eu organizar minhas ideias aqui. O que é que eu entendi? Primeiro, que quando ele fala das estrelas, é porque é um caminho iluminado, né? É um caminho que é repleto de estrelas, então não é um caminho escuro, as trevas. Não é para a gente enxergar a cruz como algo ruim, né? É algo que vem trazer um entendimento. Então é iluminado. Não está nas trevas, não é coisa ruim, não é, né? Não é, é coisa boa. E aos poucos, quando a gente vai entendendo isso, que a cruz é boa, aos poucos, quando a gente vai entendendo, isso vai se transformando em luzes poderosíssimas, porque a gente vai entendendo cada vez mais. Exemplo disso são aqueles vídeos que a Aline fez, né? Não só do conteúdo do livro literal ali, mas quanta luz ela colocou em cima da cruz, em cima de muitas situações, né? Então, isso vem de quem? Do sol, que é Jesus. Por isso ele fala de sóis luminosíssimos, porque aí a gente vai buscando cada vez mais nele a luz para entender, né, a cruz. Então, ela tem ali muitos ensinamentos, traz para a gente uma experiência vivida que muda a vida da gente, muda a nossa alma, muda o nosso modo de ver a cruz e a nossa própria vida, né? Então, gera um aprendizado muito grande, espiritualmente falando, né? E aí a Aline comentou algo que é importante também a gente falar e meditar, né? Que ela falou que na cruz, na vivência da cruz, a gente entende Deus, não só a gente mesmo, a gente entende Deus. Porque na medida em que a gente entende o valor da cruz, a gente entende como Deus pensa. A gente entende que... Por que a gente entende como Deus pensa? Porque a cruz, se a gente for parar para pensar, é permissão de Deus. Então, eu vou entender que Deus quer o bem para mim. Então, eu vou entender como Ele pensa, o que Ele pensa de mim, o que Ele deseja para mim. Isso é entender Deus, né? Isso é entender a cabeça dele, entender como Ele pensa, o que Ele queria para a gente, entender o plano dele. Então, através da meditação da cruz que você vive, você vai entender a cabeça dele e o olhar dele para você, o que ele está enxergando na sua vida, né? Então, é entender Deus também, não é só a gente. Então, é interessante, né? Pensar que como a meditação é importante, né? Como o parar para pensar nas coisas que nos acontecem é importante, né? Então, e aí ele fala uma coisa aqui que me fez pensar assim, ó. Ele fala em seguida que que felicidade será para a alma que por toda a eternidade estará circundada por estes sóis. E aí eu pensei assim, quando a gente morre, que vai para o céu, que ele está falando da eternidade, então é depois da morte, né? Que por toda a eternidade ficará circundada por estes sóis. Então, não é só na Terra, entendeu? A gente leva, que um dia a Aline falou sobre isso num vídeo, numa meditação, que a gente leva daqui o conhecimento de Deus que a gente vai ter no céu quando a gente chega, né? Lógico que é como ela falou esses dias, que vai ter coisas no céu que a gente não sabe. A gente não sabe como que vai ser, ninguém, né? A gente não sabe. A gente imagina e tem o conhecimento que Deus está nos dando daqui, do livro do céu que tem aqui. Mas a gente vai chegar lá com o conhecimento que a gente tem. E ele até fala que quanto mais conhecimento de Deus a gente tem, mais próximo a gente vai ficar dele, né? Então, é esse que é como que eu posso dizer? Um dos prêmios, né? Um dos prêmios da vida eterna é quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais próximo, eu não lembro, não vou lembrar agora o trecho, mas eu sei que teve essa conversa. E aí, eu fiquei pensando nisso, nessa frase que ele fala, né? Que por toda a eternidade a gente vai estar circundado por essa luz. Então, isso não se perde, né? O conhecimento de Deus a gente leva
com a gente para o céu, para a eternidade. Isso vai ficar na nossa mente, isso vai agregar ao nosso conhecimento de Deus e até com o que a gente vai ter lá, né? Então vai ter uma base muito maior de conhecimento de Deus, que traz uma felicidade maior no céu, né? Você conhecer né, o objeto do nosso bem, que é Deus. Quanto mais você conhece, mais você ama, né? Essa que é a lógica. Então, mais perto dele a gente vai estar, pelo amor, né? Que vem desse conhecimento dele. Então, ele fala que é isso, né? Que a felicidade será para a eternidade, circundada por esses sóis, que são os conhecimentos, né? Conhecimento de Deus. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal, que ele fala que é o valor, né? Esse prêmio eu entendo como valor, né? O grande prêmio que dou à luz, que dou à cruz, é tal que não há medida. Ele quer dizer que a gente não consegue compreender, né? A nossa mente, por mais que a gente medite sobre a cruz, eu acho que é só mesmo depois da nossa morte que a gente vai entender completamente, assim. Claro que dá para ter muito conhecimento, muito entendimento aqui na Terra, se a gente se dedicar a entender e realmente compreender no profundo o que é a cruz, mas ele fala que para a mente humana é incompreensível às mentes humanas no sentido do profundo mesmo do entendimento, né? Do completo, assim, de entender completamente o valor mesmo, ver mesmo com os nossos olhos a dimensão desse valor, né, para Deus. Então, eu acho que é isso que ele está querendo dizer, né, quando ele fala isso. E aí ele fala no finalzinho, assim, que é uma coisa muito interessante. Isso porque ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão tudo é divino. Então, aquela pessoa que suporta a cruz, não só com paciência de virtude, né, não é disso que ele está falando, mas entendendo aquilo que está vivendo, ela é uma pessoa que abdicou aos poucos, que as cruzes foram sendo mandadas, as cruzes foram aumentando, as cruzes foram se intensificando, e ao longo desse processo de crucificação que a gente sofre, a gente vai entendendo o despojamento que é necessário do nosso humano. E aí por isso que ele fala que quando a gente chega a suportar as cruzes, mesmo, eu acho que aqui ele está falando de suportar as cruzes de forma perfeita, já houve um despojamento do humano tão grande, porque assim, é como eu disse no início, a gente vai entendendo aos poucos. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu fui entendendo ao longo do tempo que tudo o que Jesus me proporciona em relação ao meu esposo é para desapego dele, entendeu? Aí ontem eu estava ouvindo um vídeo que a Aline, um daqueles vídeos que a Aline fez sobre a cruz, e ela narrando, que eu ainda não terminei todos, mas, e ela narrando o que ela demonstrou no início, quando ela começou o processo de purificação dela, que ela demonstrou para Deus, logo no início, que ela estava desapegada do esposo. Então, ela demonstrou com um ato concreto, né? Que ela estava totalmente, que ela tinha entregado para Deus, mas que ela demonstrava ali naquele ato que ela estava totalmente desapegada, que se ela precisasse separar dele, que ela separaria. E aí aconteceu um ato concreto, né? Um fato, né? Concreto, que ela realmente saiu de casa, ou disse para ele que ia sair de casa, e depois, mais para frente, aconteceu dela realmente sair de casa. Então, o que eu penso? Que eu chego à conclusão de que tudo o que Deus fez, permitiu, na verdade, que Deus permitiu que acontecesse no meu casamento, era para que houvesse, e ainda estou nesse processo, eu reconheço que ainda estou nesse processo, que ele é gradativo, de desapego, de tirar, de fato, o meu esposo da importância que ele tem exagerada, sabe? Que sempre teve de forma exagerada na minha vida. Então, esse é um processo que a gente vai passando, né? De crucificação. E que a gente tem que ir entendendo ele, né? Para ir adquirindo esse despojamento da pessoa, é por isso que ele fala que não tem nada de humano, porque a gente vai se despojando do humano, dos sentimentos humanos. E quando você chega a suportar a cruz com perfeição, é que já não dói mais, né? E aí não tem nada de sentimento humano mais, é divino. Suportar a cruz e amar o sofrimento como Jesus amou, é só sendo divino, é só vivendo na divina vontade, com, assim, fundido 100%, sabe? Mas é um caminho, é um processo que a gente vai vivendo
justamente que a gente fala que é o processo de purificação, né? Com a cruz acontece da mesma forma. É um processo de ir compreendendo a cruz que a gente vive, né? E aos poucos, lá no final, quando você chegar no final da sua compreensão, do seu processo, você vai ter entendido com um entendimento e com uma compreensão tão profunda que a única coisa que você vai ver, que você vai ter, é a compreensão da cruz, completa, nítida, assim, nítida. Não vai doer tanto mais, sabe? Porque doeu no início, que você estava desapegando ali, seja lá de quem for, ou de que coisa for, né? Por exemplo, alguém que é muito apegado ao dinheiro, e aí Jesus vai permitindo cruzes em direção a essa purificação que a pessoa precisa. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? E aí a pessoa no início dói muito, né? Desapegar. Dói demais. E aí ela vai aos poucos sofrendo as mesmas cruzes ou cruzes no mesmo sentido. E aos poucos, quando ela tem essa boa vontade de entender, né? Porque, igual eu falei, tem os dois jeitos de sofrer a cruz. É sem compreensão nenhuma, ou com revolta, e aí não tem fruto, né? Se a gente não entende, não para pensar no para quê, a cruz não vai ter fruto. Não vai ter resultado nenhum, vai ser somente sofrimento por sofrer. Porque não vai ter compreensão que gera um fruto, que gera uma, uma purificação da nossa alma mesmo, né? Então, Jesus manda ali uma cruz de desapontamento para você desapegar e você não entende. Então, não vai gerar fruto que ele queria, não vai gerar a consequência ali do desapego que ele queria, né? Então, é importante prestar atenção no para quê das coisas, né? Então, eu vou passar para outro trecho aqui, trecho 86, 24 de outubro de 1899. Os castigos neste mundo são a misericórdia e o amor do Senhor. Enquanto sofre, Luísa é obrigada, pelo sofrimento que o Senhor sente ao ter que castigar, a conformar-se com a justiça divina, como fez a Mãe Celeste, desde que as almas sejam salvas. Esse é o título que está no livro. Eu estou lendo pelo livrinho, tá? Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com um olhar de compaixão as criaturas. E os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua. Saía do mais íntimo do seu coração, amorosíssimo. Então voltou-se para mim e disse: Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, consistente e constante entre as três divinas pessoas, assim o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Incrível, né, isso aqui, porque ele está falando que nós somos amor também, né? Ele falou, o homem é uma reprodução do ser divino, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele fala que o alimento da Santíssima Trindade é o amor. E como somos parte saído das mãos deles, ou seja, obra divina, a gente é partícula do alimento de Deus. Então, é por isso que Jesus, sente tanta amargura, porque sendo a gente uma partícula do alimento, ele não falou que o alimento dele é o amor? Então, nós somos uma partícula do alimento dele. Ele falou aqui, ó, nosso alimento é o amor. Aí, mais para frente, ele fala que o homem saído do nosso amor é como uma partícula do nosso alimento, que é o amor. Então, por isso que Deus sente tanta amargura, porque a gente está amargando o alimento, né, dele. Com o pecado, o homem está amargando o alimento que é da Santíssima Trindade, né? Então, o que ele falou aqui é muito grande. Nós era para ser amor também, né? Para ser imagem e semelhança de Deus. E ser parte do amor que foi gerado ali, a gente foi gerado do amor de Deus. Então, e ele está falando que o amor é o alimento dele. Era para a gente ser amor puro, amor perfeito, como Deus é. E aí a Aline estava meditando e foi incrível o que ela falou, né? Que é como se o homem tivesse rejeitado ser da essência de Deus, né? Quando o homem pecou, ele perdeu a natureza divina.
Ou seja, é como se ele tivesse rejeitado ter a mesma natureza de Deus, né? Porque Deus é amor. E o homem está amargando essa questão do amor pelo pecado, né? Ele vai falar aqui na frente, quer ver? Ele fala aqui, ó. Agora esta partícula tornou-se amarga. Esse alimento, né, que está no meio do alimento, tornou-se amarga para nós. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se, isso aqui é muito forte, tornou-se pasto das chamas infernais. Pasto é alimento de quem? Do gado. Então, a gente se tornou alimento do fogo do inferno. Meu Deus do céu, é muito sério isso. Quem peca obstinadamente e morre e vai para o inferno é alimento do fogo do inferno. Meu Deus, olha o que ele falou, ó. Mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios. Então, quando a gente se separa de Deus, a gente se torna algo que é mais agradável aos demônios do que a Deus. Então, a gente passa a pertencer à natureza, não à natureza divina, né, mas à natureza demoníaca. Meu Deus, muito sério. E eis a causa principal de nosso descontentamento, pela perda das almas. Porque não é só porque a gente está... as pessoas devem... Assim, quem não acredita em Deus, ou quem questiona muito, para questionar e falar assim, mas então Deus quer que a gente viva numa escravidão, fazendo só o que Ele quer, só o que Ele acha que é certo. Não é isso. É porque Ele sabe o que vai causar, né, o nosso comportamento. A consequência disso, né, a consequência dessa separação é a nossa natureza. A natureza que a gente tem de divino. Então, quando a gente ofende e a gente se separa, o único caminho é o inferno mesmo. Porque a gente não... Para ser de Deus, tem que... Ele fala disso no livro do céu, né? Para pertencer a Ele, para voltar para Ele, tem que ter a mesma natureza dele. Tem que ter Ele fala as palavras corretas, assim, mas é mais ou menos isso. Então, por isso que Ele nos purifica, por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos... Tem o sangue dele para a gente se lavar, né? Ele fala que para voltar para Ele, para entrar no céu, tem que estar com as vestes limpas, né? Então, é a nossa alma, não é a roupa. Ele não está falando de roupa, ele está falando da nossa alma. Então, como que vai estar limpo, como que vai estar purificado, né? De tudo, se a gente se ficar se entregando às coisas terrenas e tendo a natureza muito mais terrena do que divina, muito mais humana do que divina. Querendo ficar para semente na terra, né? Tem gente que só de pensar em morrer ou de ficar pobre, ou de acontecer qualquer coisa ruim aqui na Terra, se estremece. Por quê? Porque ama muito a Terra, é apegado muito à Terra. Então, é como se a natureza da pessoa fosse mais humana do que divina. E a gente não foi criado para isso, né? A gente é filho de Deus. Então, a gente foi criado para ter natureza divina, para sermos divinos. E não é blasfêmia falar isso, né? Então, a gente lembra da paixão de Cristo, e tem algumas passagens que fala, né, que a desculpa deles, é lógico que não foi por isso, mas a desculpa deles é porque Jesus tinha falado que era filho de Deus. Então, assim, é inacreditável, né, o quanto as pessoas, elas não entendem isso, que somos filhos de Deus. E é como se fosse o filho de um rei que não quer abdicar da natureza divina, da natureza do sangue real e sei lá, né, fazer igual o filho pródigo, né, ficar vagando pelo mundo só fazendo coisa errada e abdicar da realeza, de tudo, né, daquele, enfim. Então é a loucura humana, né, a loucura humana, o apego demais à terra é que causa isso, né, essa separação que ele fala aqui, ó, separou-se e tornou-se pasto das chamas infernais. Nossa, é muito pesado. Então ele fala aqui, ó, que ele se preocupa, o descontentamento dele é por causa da perda das almas, porque são nossas, são coisas que nos pertencem, ou seja, ele fala lá na frente, né, que saímos da mão dele. E também a causa que me impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles,
para poder pôr a salvo suas almas, que é o trecho anterior, né, falando de castigo. Então, de cruz, né, de carregar a cruz, de ser purificado pela cruz. Então, essa é a intenção de Deus, não é má. Por isso que ele fala aqui no trecho anterior, que ele fala que a cruz traz luz, né? Porque essa é a intenção dele. Ele fala aqui, ó, isso que me impele a castigá-los, é o que leva Deus a castigar a gente, é o amor, porque ele não quer que a gente viva, porque assim, se a gente parar para pensar, um pai que fala que ama o filho e deixa o filho fazer tudo o que quer, como eu vejo exemplos aqui na minha cidade. Eu até falei disso esses dias. Um pai que falou que o filho pode fazer o que ele quiser, que ele vai defender ele até a morte, vai pagar advogado para ele, o quanto ele der conta. Então, esse pai está dizendo que ama o filho, mas o que ele está fazendo com o filho? Ele está estragando a vida do filho. Porque o que ele deveria fazer? Corrigir. Ele tentou matar um rapaz uns 2 anos atrás, e o pai fez de tudo que fosse possível para o filho não ficar preso. E aí conseguiu a liberdade dele, né? E aí, quando foi um tempo depois, agora, esses dias, ele matou um rapaz. E antes ele tinha tentado matar uma outra moça. Então, o que está acontecendo? O pai deixou tão claro para ele que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, que o pai vai estar ali, sempre disposto a pagar advogado e ajudar e fazer o que for, que parece que o menino colocou na cabeça que ele é o dono do mundo, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, o pai está deixando o filho ir para o maior abismo que tem, né? Para o mundo do crime mesmo. Porque não freou, não deixou ele sofrer aquilo que ele tinha que sofrer para ele aprender. Para ele ver que é como o castigo que a gente dá nos nossos filhos, né? Não é porque a gente não gosta. É o mesmo raciocínio, eu sempre falo isso. A cruz tem o mesmo raciocínio daquilo, como eu corrigi a minha filha hoje, eu dei umas palmadas nela, porque ela está muito respeitosa. E que se ela continuar desse jeito, ela vai achar que ela vai crescer achando que pode respeitar qualquer pessoa. Falar o que quiser, na altura que quiser, não é assim. Então, se eu não castigar ela agora que ela é pequena, ela não vai entender. Então, essa é a lógica da cruz, essa é a lógica do castigo, né? Então, a cabeça de Deus, nós temos, querendo ou não dentro de nós, essa, vamos dizer assim, essa influência de Deus no pensamento quando a gente está castigando alguém. Porque Deus tem esse pensamento. A causa do castigo é o amor. Ele fala aqui que é para a gente se salvar. Como que a gente se salva através da cruz? Se purificando, entendendo, né, o plano de Deus, entendendo que a gente não foi feito para estar na vida de pecado, que o pecado só leva a ruína, a coisa ruim, a uma vida de escravidão. Quantas pessoas que dão testemunho hoje, fortíssimos, assim, de que vivia uma vida escrava de pecados, de coisas horríveis, assim, e que ela não se sentia feliz ali mais, porque virou escravo daquele vício, daquele pecado, que no início era a vida da pessoa, né? Era tudo para ela, era aquele tipo de comportamento ali. E depois, de acordo com o que ela foi sofrendo na vida, ou seja, das cruzes que Deus permitiu que acontecesse, ela percebeu, caiu em si. Eu não mereço. Tipo, a pessoa para pensar, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu podia estar vivendo uma vida melhor, né? Então, é para isso a cruz, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Que é um amor infinito dele mesmo, né? Faz a gente entender, né? O plano, se a gente se elevar ao máximo, né? Para entender o plano dele. Se a gente entender de fato a cruz como algo que salva, né? Então, deixa eu continuar lendo aqui. E aí a Luísa fala, né? Ela vai se lamentar. Ah, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer que castigos. A tua potência, olha para você ver o que ela vai falar, né? A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. Nossa, ela questionou aqui de uma forma bem forte, né? Porque ela falou, o Senhor tem poder, o Senhor pode pelo seu poder, ela falando potência, que é poder, né? O Senhor pode pelo seu poder salvar as almas. Mas aí o que seria ele salvar pelo poder? Não seria escolha nossa. Não seria, se ele salvar a gente simplesmente porque ele pode salvar, mas não seria escolha nossa. Não seria de livre e espontânea vontade. Seria um robozinho conduzido à salvação, e aí? Tem valor para Deus isso?
Não tem, né? Porque ele quer a nossa correspondência verdadeira, né? Amor verdadeiro. Como qualquer pai e mãe quer. O amor verdadeiro do filho. Não porque você está obrigando ele a te amar. Não é assim que funciona, né? Aí ela continua assim. E além disso, se tivesse certa que toda a pena cairia, se tivesse certeza, né? Que toda a pena cairia sobre eles e tu ficava livre sem sofrer neles, me contentaria, mas vejo que já estás sofrendo muito por aquelas penas que tens mandado. O que será se continuares mandando outros castigos? Aí ela justifica, né, que é por causa de Jesus. Porque quando ele castiga, ele sofre também, né? Porque ele está em nós, nós estamos nele. E nós estamos nele, né? Então ele castiga, a gente sofre e ele sofre também. Então ela fala que justificando a resistência dela, porque ela não quer ver Jesus sofrendo. Porque ela fala que ele já está sofrendo muito, mas é aquilo, né? A Aline estava falando. O que é melhor, ver Jesus sofrendo agora e as almas se salvarem, ou não mandar castigo e todo mundo se perder e o sofrimento ser maior? De ver que o número de salvos foi bem menor, porque não recebeu cruzes, porque a pessoa não se arrependeu, porque não sofreu nada. Porque é só a gente parar para pensar, uma pessoa que fica livre, fazendo o que quer, como eu disse, do exemplo que eu dei do rapaz, e não tem castigo, a pessoa não vai parar. E aí ela se perde, ela se perde a alma, né? No caso aqui, né, nem só da questão do crime aqui, do exemplo que eu dei, mas de perder a alma mesmo. Então é muito sério, né? Então a gente, Luísa aos poucos vai entender, né, a cruz. Aí Jesus vem e fala para ela: apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me, porque ele sabe do valor da cruz, né? A enviar flagelos mais pesados. Isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si o homem, ou seja, fazer ele voltar a si mesmo e fazê-lo conhecer o que é seu ser. Fazê-lo conhecer o que é seu ser, ou seja, fazer a gente conhecer que a gente vem de Deus, a nossa origem. Incrível, né? Quando eu li rapidinho, eu não tinha visto isso aqui. Então, eu vou ler de novo. Isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si o homem, ou seja, fazer a gente voltar a si, né? Quando a pessoa está desacordada, né? Por exemplo. Ela tem que voltar a si, aí se acorda ela, né? Então, é fazer o homem acordar. Fazê-lo conhecer o que é seu ser, ou seja, do que fazer que seja a si mesmo desfeito, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Então, é para a gente reconhecer a nossa origem divina e valorizar isso, né? Porque quando a gente entende que a gente é filho de Deus, que a gente tem um valor perante Deus, que Ele nos ama, o que é seu ser, ou seja, de onde você vem, né? Qual o valor que você tem para o seu pai, para sua mãe, né? No caso, para Deus, é um exemplo um exemplo que eu estou dando, né? Do pai e mãe, mas é para Deus, o valor que você tem, o que você é filho de Deus, então você não merece estar aí numa vida de pecado. Você não é para estar aí, você está no lugar errado, é isso que ele está falando, né? Não há meio mais potente do que fazer que se veja a si mesmo desfeito, né? Que é o castigo que realmente faz a pessoa chegar, às vezes, no fundo do poço, né? Para ela entender aonde ela chegou com as suas atitudes, né? Então, muitas vezes, o castigo é Jesus abandonar a pessoa, né? Muitas vezes, o castigo é Jesus deixar ela ter as consequências do que ela está fazendo, né? Ter realmente as consequências, tirar ali uma proteção que às vezes tem de Deus e deixar ela se desfazer por si mesma. Porque as atitudes, muitas atitudes, faz a pessoa se destruir por ela mesma, pela consequência ali do que ela mesma fez. Não precisa Deus mandar um castigo propriamente dito assim. É realmente tirar a proteção divina ali, né? Que tem. Então, ele está dizendo palavras fortes para Luísa aqui, né? Outros meios parecem que o robustecem mais, ou seja, dá mais força para ele pecar. Por isso, recompõe-te a minha justiça, ou seja, conforma-te, Luísa, a minha justiça. Entende que é bom, entende que é necessário. Vejo
bem que o amor que tu me tens é o que te leva a não te conformares. Aí ele entendeu, né? Te conformares comigo. E não tens coração de me ver sofrer. Então ele está dizendo para ela, eu entendo que você não quer me ver sofrer, mas é necessário, né? Mas também minha mãe me amou, mais do que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como tu não poderias? Então aqui aí Jesus faz a gente lembrar que Nossa Senhora, como ela vivia na vontade divina, ela não tinha que ter vontade. É o que ele está dizendo para Luísa. Você não tem que pensar no que você está sofrendo ao me ver sofrer. Você tem que pensar na vontade de Deus. Então, o que é que Nossa Senhora tinha? O que ela pensava? Por que ela se conformou à justiça e mesmo sofrendo, vendo Jesus morrer, que era o filho dela, ela reconhecia não só como Deus, mas como filho dela. Por que ela se conformou à justiça? Por causa da vontade divina, que estava acima dela mesma, que estava acima do sofrimento do próprio filho dela, mesmo sendo Deus, né? Ela sabia que ele ia sofrer muito. Então, é a vontade divina que faz a gente se conformar à justiça, né? É pela vontade divina, porque a gente vê as pessoas sofrendo. A gente sabe que Jesus sofre também, mas a gente sabe que o fruto maior vai vir do cumprimento da vontade de Deus. Então, é uma consciência, né, que a gente tem que ter. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Não é só ficar aqui na meditação do trecho e entender que é para a humanidade toda. É claro que a gente tem que entender os flagelos que estão acontecendo mundialmente, inclusive na igreja. Na igreja, muitas vezes é muito difícil da pessoa se conformar ao que a igreja está sofrendo, né? Mas a gente tem que ver lá na frente o que Deus pensou. Entender o sofrimento que a gente está passando com a igreja, o que a igreja está sofrendo de flagelo, Deus já sabe que vai acontecer. Então, quando se cumpre, a gente só tem que dar glória a Deus quando uma profecia se cumpre. E entender que a igreja vai passar por isso. Vai passar por coisa pior ainda. A gente não sabe o que está por vir com a morte do Papa agora, né? Tem que ficar atento às profecias, ao que Deus já disse para a gente, ao que Deus disse para as místicas, né? Ele fala muito na Valtorta, no livro do fim dos tempos, sobre a queda dos escolhidos, né? Das estrelas que vão cair, né? 1/4 das estrelas e tal. Então, é o clero, né? Então, a gente tem que entender tudo que está, os flagelos todos, mas também trazer para a nossa vida pessoal. Trazer para a vida que as pessoas que estão em volta de nós estão vivendo. Para a gente entender as cruzes que eles estão recebendo também, né? Os flagelos na vida deles. E se conformar à justiça que está acontecendo ao nosso redor também, perto de nós. Não só no mundo, né? Para a gente poder entender a divina vontade, né? O que a divina vontade está trabalhando em volta, à nossa volta, né? Então, aí ele fala para ela que é para se conformar como Nossa Senhora se conformou. Aí Luísa fala, e no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraído pela sua vontade, que quase não sabia resistir a conformar-me com a justiça. Não sabia o que dizer. Não tão convencida me sentia. Então, ele convenceu ela, né? No entanto, não manifestei a minha vontade, porque ainda pendia nela a força da obediência do padre, né? O padre colocou nela a obediência dela, e também pelo que ela falou de Jesus sofrer, né? Mas eu lembro que um dos trechos passados do volume 2, ela fala que que a obediência obrigava ela a se opor à justiça, que no caso é o padre, né? Que deu essa obrigação a ela, essa obediência a ela, de se opor à justiça como alma vítima. Mas é porque ele não entende, né? A cruz. Ele vê tudo muito na virtude, né? Na virtude do se opor à justiça para benefício das almas e tudo, mas não entendendo ele que a cruz salva mais do que o corpo. Salva a alma, né? Então, o que adianta poupar o corpo, né? A Aline até um dia falou uma frase muito forte, né? Um dia na meditação de um trecho da escola, ela falava que a gente não precisa se preocupar com as almas vítimas que morrem, por exemplo, bebês. Ele se importa, claro, com a nossa vida humana, mas ele se importa muito mais com a salvação das almas
que é eterno o sofrimento se ficar e não temporal, né? Se não salvar as almas, o sofrimento no inferno vai ser para a eternidade. Não vai ser temporal, não vai ser um sofrimento aqui da terra que passa quando a pessoa morre. Então a gente não tem que ficar preocupado com o corpo da pessoa, com o sofrimento corporal, e sim com o sofrimento depois, que será eterno, né? Quando a gente tiver o corpo glorificado, todo mundo tiver o corpo glorificado, é, não, não nesse sentido, né? Porque eu falei errado. Quando tiver o juízo final, todo mundo vai receber o seu corpo de volta. Então, vai sofrer no inferno ou vai ter a glória no céu com o corpo. Foi isso que eu entendi, né? Só se eu estiver errado. Então, o sofrimento vai ser muito maior, né? E quanto a felicidade vai ser maior, o sofrimento vai ser maior também. Então, é isso que eu entendi. Se eu tiver falado alguma coisa errada, vocês, por favor, me corrijam, gente, porque às vezes eu me confundo aí nas coisas. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono e sua morada. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Então, volume 2, trecho 85, 22 de outubro de 1899. A cruz é um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver, afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. À medida que se caminha, à medida que se caminha. Mas ao insistir a perseverar nesse caminho, até que essas estrelas se convertam em sóis luminosíssimos, como Jesus está dizendo, vai chão, né? Vai chão, não estou dizendo isso, então é difícil, vamos largar a mão. Não, né? É claro que não. Mas é o que se deu, né, na paixão. O caminho que Jesus precisou percorrer. E somente ao perseverar nesse caminho, né, adentrando a esse vale de amarguras, né, após ter vencido, que veio o anjo consolador, né? Depois, só depois. É preciso antes provarmos, antes a gente provar o nosso amor por Deus, a nossa verdadeira intenção, a adesão aos propósitos dele, que é o que foi dito no vídeo, né? Satanás não acreditou que Jesus era Deus exatamente por isso, por conta dessa humildade, desse desapego, né? Porque na mentalidade dele, jamais que Deus se curvaria à criatura a tal ponto, né, de aceitar ser tratado daquele jeito, ele sendo Deus, sendo todo-poderoso, né, se submeter a tal situação. Mas nunca, né? Isso nunca entra na cabeça do demônio, assim também, né, como na cabeça do ser humano. Não entra. Né? Eu me dobrar, eu me curvar diante daquele, mas nunca, né? Nunca. E isso já desde pequeno, porque lembrando aqui agora do meu sobrinho, quando eu ia corrigir ele, nossa, eu podia dar chinelada nele até não querer mais, que ele não se dobrava, ele não voltava atrás. Né? Era aquilo ali e pronto, acabou. Podia descer o porrete nele que não se dobra. Aí eu ia dizer, ele é ruim, ele é... Não, é a vontade humana, né? Que é mais forte em uns do que em outros, né? Já desde criança. Assim como aí, da situação da mulher aí, né? Da tendência homossexual.
né? A mulher que se diz homem, que se diz pastor, né? De cabelo comprido, salto alto e barba na cara. Então a pessoa não aceita. Né? É isso aqui, eu sou isso, é essa a verdade e pronto. Né? E doa a quem doer. A vontade humana é terrível. De fato, a filha de Satanás, né, se fez, é o germe de Satanás, é a corrupção, é a semente de Satanás, e que hoje tem florescido, está florescendo aí mais que nunca. E como disse, Jesus, fazendo-se vir aflito, assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Né? Jesus quer um alívio. E justamente por isso, por dar seguimento ao seu projeto, ao seu plano. Né? Mesmo que aos olhos humanos parece que, né, tá tudo perdido, não tem conserto mais. Olha a criatura, como que tá, os rumos que está dando à humanidade. Até vendo outro dia, né, a pesquisa, antigamente era não sei quantos por cento, quase 90 e tantos por cento de católicos no Brasil. Agora caiu para menos de 50%. Né? E quantas pessoas haviam lá naquela época e quantas tem hoje? Quantas denominações? Cada dia nasce uma igreja diferente, cada dia um inventa uma coisa, cada dia um cria uma verdade, né? Cada dia um apresenta a verdade de uma forma. Né? E a inclusão social, a inclusão, que é o que vale, é o amor que eu acredito que seja, né? Da forma que eu acredito. Então, aqui, né, Jesus, ela diz, participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois me disse, né, Jesus disse, minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos, ou seja, justamente isso, né, não desanima. Né, tá duro pisar nessas estrelas, né, não desanime, não volte, continue. Até que essas estrelas se mudem nesses sóis luminosíssimos. Ou seja, a vitória é certa. Né? Deus não se engana, né? Deus não se pode enganar e nem tampouco enganará, né, os seus. A vitória é certa. Ainda que tudo à nossa volta mostre o contrário. A fé, a esperança e a caridade. Né? Então, que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis. Né? O verdadeiro descanso eterno. Né? Lá nos sóis luminosíssimos. Né? Não é agora o descanso. Né? Nem mesmo hora de pausar, né? De fazer pausas, de descansar. Porque se incessantes são as ofensas, incessantes os atos. Né? Se o demônio não dorme, não deve os filhos de Deus assim também dormir, né? Não dormir. A reparação, a vida na divina vontade tem que ser contínua. Né? É estar nesse ato único de Deus. A trabalhar com ele, a proporcionar a ele esse certo alívio. A sermos, né, esse alimento para Deus, como foi dito, né, o amor de Deus para Deus, e não pasto do diabo, né, pasto de demônio. Como foi dito a serpente, né, se alimentará do pó da terra. O pó da terra é aqui a criatura humana. Né? Sois pó e ao pó retornará. Mas nisso cumpriu o papel, né, para o qual foi criado. Né, em ser para Deus, alimento de Deus. Alimento de Deus para Deus e para os demais. Né, os sóis luminosíssimos. Além disso, o grande prêmio que doa a cruz
é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura, e quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino, né? É o que mostra claramente lá na Paixão de Cristo, né, no filme. Que o demônio se apresenta diante de Jesus e diz, né, tenta ele, ninguém pode suportar, né? É muito pesado, né? A cruz é pesadíssima. Certo, com forças humanas não, porém ignorava, né? Desprezava ele, que Jesus não era apenas um homem, mas sim o próprio Deus, né? E como refletia no trecho de ontem, né? A humanidade é apenas um véu ao divino, né? É apenas um véu. E quando entendermos isso, né, as circunstâncias humanas não nos há de parar. É como eu ver uma pessoa, né, sem os dois braços, um ciclista sem os dois braços, que troca o pneu da bicicleta que estava furado. Né? O que é isso? Se não é o divino trabalhando nele. Né? Porque o humano olha e fala, é impossível, eu não posso fazer, eu não posso sair da cama. Eu não tenho capacidade nenhuma aqui, eu não tenho os braços, o outro não tem as pernas, então eu não posso fazer nada. Né? E, no entanto, né, tem de tudo. Né? Tem pedreiro que não tem as pernas. Eu tô falando, tem o ciclista que só tinha os dois cotoquinhos, né? Só tinha os braços até um pouco à frente do cotovelo. E o cara conseguiu trocar o pneu da bicicleta. Né? Parou a bicicleta no meio da rua, trocou o pneu que estava furado. E contrapartida, né? Pessoas com saúde, homens fortes, estão aí no sinal pedindo esmola. Ah, não tem emprego, senhor, não tem trabalho. E aí nisso eu vi o cara oferecendo trabalho para ele, o caminhoneiro parado no sinal ofereceu, né, um serviço de chapa para ele, pagava parece que R$ 150, ele, não, aqui no semáforo eu tiro mais. Né? Trabalhar não, você é doido. Então como é que faz, né? Então assim, é o reino de Satanás e o reino do anticristo e o reino de Deus. Os de Deus é que não olha as dificuldades, as limitações, mas, né, com essa fé, com esse poder do alto, faz o impossível. E já o outro, cheio de saúde e disposição, não quer viver às custas do outro. Né? Se vê na vantagem de viver às custas do outro. Né? Está aí os dois reinos. Né? E está aí todos os dias diante de nós a nossa adesão a um ou a outro. Né? Ou seja, eu abraço a minha cruz e a levo, ou eu, né, a repudio. Então é esse esvaziamento, né, que precisamos fazer de nós mesmos. Não nos olhar, não ver a nossa pequenez, a nossa miséria, mas ver contemplar o poder de Deus em nós, que quer agir em nós, que quer fazer em nós. É como até lembrei agora de um fato, né? Parece que um pau de sebo numa quermesse da igreja, né? E ninguém conseguia. Chegou um menino, né? Que se pôs a subir e mesmo com dificuldade, subiu. E todo mundo, né, gritando, você não vai conseguir, não tem jeito, ninguém consegue, não dá, tal. E ele sobe e tira, né, até o Padre Léo que conta isso aí, né, na época. Tinha um frango assado lá em cima, né, quem conseguisse pegar era um vale frango assado.
E o menino vendo, né, a oportunidade e a chance foi, subiu e pegou. E aí perguntaram, mas ninguém conseguiu, ele consegue. Tão magrinho, tão assim, assado, conseguiu. É que ele é surdo. Ele é surdo. As pessoas não querem, porque tem preguiça, tem má vontade, tem uma indisposição, não quer saber, tá ocupado com outras coisas. E não deixa os outros também. E se vê que alguém está conseguindo, nossa, vamos fazer de tudo para puxar, porque se ele consegue, aí eu tenho que sair da minha situação também e correr atrás. Então é calar a vontade humana dos outros e, sobretudo, a nossa. De que eu não consigo, que eu não posso, que eu tenho essa e aquela dificuldade, e, o tempo é curto. Não, é tudo vem para atrapalhar. E aqui o outro trecho, 86, 24 de outubro de 1899. O homem é uma reprodução do ser divino. Esta manhã, meu adorável Jesus, um trecho complementando o outro. O homem é a reprodução do ser divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo, entre as nações. E parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas. E os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua. É o freio. Saído do mais íntimo de seu coração amorosíssimo. É isso que não se deve perder de vista. Saídos do fundo do seu coração amorosíssimo. Ou seja, para o bem da própria criatura, os castigos, por pior que seja. Por pior que seja. Então voltou para mim e me disse: minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas, por isso o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma grande partícula de nosso alimento. Agora esta partícula tornou-se amarga. Separou-se dele, afastou-se dele e tende, está se afastando cada vez mais, perdendo, toda a semelhança do ser divino, e configurando-se àquele que tomou, como pai, como guia e mestre, o demônio. Então, o que estava dentro agora manifesta fora, porque faz aí, como se diz, implanta aí erupções no corpo e pinta até o branco dos olhos de preto e de vermelho, quer a todo custo se parecer não só nas atitudes, mas também fisicamente, com o demônio. E aparências à parte, por outro lado, é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz caridade, é uma pessoa, legal de conversar, de se lidar, tem aí as suas exceções, mas tem uns que são depravados de uma certa forma que não tem como conviver, mas tem os que são pessoas legais. Mas tem essa afeição pelo demônio, essa admiração, quer se assemelhar a ele. E de certa forma há, o amor satânico é o amor que o diabo criou. Então, há aí uma certa caridade, uma certa, é o mundano, É como Jesus diz na sua palavra, se cumprimentas apenas aqueles te cumprimentam, que extraordinário faz isso, até os pecadores fazem isso. Se ama só aqueles que te amam, que de grande faz isso, até as piores pessoas vivem isso. É um amor satânico, mas é.
né? É como o diabo falou para Jesus e fala para as criaturas. Né? Se te prostrares diante de mim, a meus pés e me adorar, eu te darei todo este reino. Tudo foi dado a mim. Tudo me pertence. Né? Eu te darei fama, poder, riqueza. Né? Serei o seu pai. Né? E as pessoas vão, né? Vão indo ao toque da boiada, vão indo. Porque o que elas querem é isso mesmo. É ser reconhecido, é comprar tudo que quer, tudo que anseia. Como a pessoa vendendo curso, né? Intensivão da vida financeira, né? Intensivão de finanças bíblicas. Aprenda, né, como ganhar dinheiro com a Bíblia, né? Para você sair do vermelho, para você sair dessa situação de miséria e ganhar muito dinheiro para realizar, né, concretizar os sonhos, os planos de Deus para a sua vida. Veja se não é o reino de Satanás, né? Se prostrar diante de mim e me adorar. Não tem Deus aí. O Deus verdadeiro não. Mas é o interesse, né? A fome, a sede de riqueza. Deus está lá preocupado em te dar uma casa na praia, um carro novo, 5 carros na garagem, casa de aluguel e... Oxe. E aí, diante de tudo isso, você vai ter tempo para Deus? Se você tem que cuidar dessa infinidade de coisas que você está aí. Essa infinidade de coisas é tudo entoiado aí que você não tem tempo nem de usar. Você nem usa. E nem vai usar. E ninguém pode pôr a mão porque isso aqui é meu. É o meu tesouro. Um exemplo aqui. Frequentemente tem exposição de carro antigo aqui na cidade. Então vem gente de tudo quanto é lado. Tem pessoas que vêm com cegonheiras, né? Cheia de carro antigo. O cara tem 2, 3 cegonhas de carro antigo e traz. É um hobby, sim. O cara tem dinheiro para estar. Não tô falando que é errado, né? Cada um tem, né? Por exemplo, eu ando de bicicleta. Claro que eu não passo o final de semana andando de bicicleta. Mas, né? Enfim. Todos entendam. Eu posso fazer tudo isso e amar a Deus e servir a Deus? Sim, exatamente. Mas é dito também, né? Onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. É isso que eu tô falando. A pessoa põe a vida nela em tal coisa. E aí até o que foi falado no trecho de ontem, esses dias agora. Onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Se eu tenho determinada coisa como minha vida, se eu perder isso aqui, a minha vida acaba, então tem algo errado, né? Há aí uma idolatria. Esta coisa se tornou o meu Deus. E bem isso, lembrando agora, né? Até pouco tempo, uma garagem cheia de carro antigo pegou fogo. Não se sabe se foi um incêndio. Bom, obviamente, um incêndio criminoso. Destruiu tudo. E aí, bom, a minha vida acabou. Né? Mas não é uma permissão de Deus, é o que ele está dizendo. Jesus olhava com os olhos de compaixão as criaturas, e os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo de seu coração amorosíssimo. É. Então voltou para mim e disse: Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino, e como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as 3 divinas pessoas. Por isso, o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula de nosso amor, de nosso alimento.
Agora esta partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos. A pessoa se orienta para outro lado. Que Deus que nada, que igreja que nada. É como falaram para mim, poxa, o único dia que você tem para sair com teu filho, você vai levar ele para missa. Você não pode se ausentar um dia da missa para ir para passear com teu filho, levar ele no shopping, ir com ele para praia, né, para qualquer lugar, ir passear, vai para qualquer lugar menos para a igreja. Ou você vai perder o seu filho desse jeito. Na hora que ele crescer, ele não vai sair mais com você, porque você só sabe levar ele para a igreja. Ah, sim, eu tenho que levar ele pro bar, né? Vamos tomar umas brejas junto, filho. Vamos lá no encontro em tal lugar, né? Vai todo mundo em família, vamos nos divertir, vamos viver a vida. Vamos andar de bicicleta, vamos fazer, né? Vamos, né? Tem mil coisas. Tem uma infinidade de coisas para fazer. Só não incluo nessa infinidade de coisas para fazer o ir à igreja. Né? Deixa Deus lá no canto dele, vamos curtir. Ele já morreu para nós viver a vida. É assim o pensamento das pessoas. Você não tá matando, você não tá roubando, você não tá fazendo nada de errado, você tá passeando com teu filho. Ô, deixa de ser retardado, deixa de ser fanático. Isso aí é fanatismo. Mas qual a finalidade, o propósito para que fomos criados? O que ele acabou de dizer aqui, de sermos o alimento para ele, como entendi outro dia, como falei no início, da humanidade nossa ser esse véu para o divino. Estou dizendo que é errado você ter um hobby, você sair para passear com a família, com o filho, você colecionar coisas. Mas isso não pode ser o centro da sua vida. O dinheiro não tem que ser o centro da sua vida. O filho não tem que ser o centro da sua vida. Fazer a vontade dele piorou. Eu vou perder o meu filho se eu fizer a vontade dele. Se eu satisfazer todas as vontades e anseios dele. Ah, filho, onde você quer ir hoje? Ah, pai, vamos pra praia. Opa, vamos embora. Ah, e hoje quer ir pra... Vamos. A gente hoje deu gente porque a cruz nunca se afastou de nós. Nunca teve dia para nada, não podia fazer nada, não tinha como ir em lugar nenhum. Os brinquedos que tinha era, né, tinha que revezar entre os irmãos, porque tinha um carrinho só. Diferente dos dias de hoje, né? Tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Pois bem, por isso que se encontra do jeito que tá. Por qualquer coisinha quer morrer. Por qualquer coisinha quer tirar a vida. Eu não aguento, não aguentam nada. Cruz? Não. Que cruz o quê? Ou seja, pasto de demônios, né? Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque são nossas, são coisas que nos pertencem, mas estão elas distraídas, com os atrativos do mundo, que são bons, que são, de certa forma, lícitos em parte, entretenimento, né? Diversão e entretenimento. Para quê? Para nos manter distraídos, adormecidos, entorpecidos de prazer e chegar a esse ponto, que Deus que nada. Deus me aceita do jeito que eu sou. Esse sou eu e, enfim, eu nada tenho que fazer, que Ele me fez assim. Porque são nossas, são coisas que nos pertencem. E também a causa que me impele a castigá-los, porque perdeu-se a identidade, É o grande amor que tem por eles, para poder pôr a salvo suas almas. É aquele filho que vai brincar no rio,
nadar no rio e volta tudo sujo, né? E não tem tomado banho direito, então tá o puro cascão. A mãe taca debaixo do chuveiro e o esfrega com a roupa, né? Com a escova de lavar roupa, né? Ou seja, os castigos para tirar, né, a crosta de pecado. Né? Portanto, severo há de ser esses castigos, porque está impregnado de uma tal maneira que entrou, está até dentro da igreja. Né? Como dizia no vídeo da Semana Santa, né? Padres vivem, né, em situações deploráveis e não conseguem se ver sem. E aí a gente vai a conversar com eles e eles dizem, filho, isso aí é coisa da natureza do homem. O homem tem as suas necessidades naturais e precisam ser satisfeitas. Então, enfim. E eu, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer, além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. Né? Que assim tem tantos outros meios, tantos outros. Porém, tem que pegar onde mais dói, né? É onde ela mais vai sentir, que é onde ela colocou o coração dela. É onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então ele vai pegar lá no tesouro. E hoje o tesouro é onde é a integridade física, né? A saúde. É o que se preza mais hoje, né? Que Deus me dê saúde, o resto a gente corre atrás. Eu tendo saúde, tá bom demais. Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia. Lázaro já estava apodrecendo, fedendo. Lázaro morreu de novo. Eu posso alcançar uma cura e ir para o inferno do mesmo jeito. Então, antes de saúde, né, a santidade, né, a união com Deus, a, a conformidade à vontade de Deus. E assim sendo, na saúde ou na doença, né, estarei eu unido a Deus. Porque eu não estou interessado em mim, eu estou interessado em Deus, nas coisas de Deus, no propósito de Deus. Né? Eu quero saúde para quê? Para mim continuar a minha vida de pecado. Quero estabilidade financeira para quê? Para mim continuar na minha vida de consumista, né? Materialista. Né? De achar que o dinheiro é a solução para tudo na minha vida. Então, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer, além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas, e além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficasse livre, sem sofrer neles, me contentaria, mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será se continuar mandando os castigos? E Jesus, apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é, o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Os outros meios parecem que o robustecem, né? O robustecem demais. Por isso recompõe-te a minha justiça. É como ele disse lá em cima, né? A cruz é um caminho cravejado de estrelas. Mas a perseverança nesse caminho, as estrelas se convertem em sóis luminosíssimas, né? Ou seja, a tornarmos aquilo que fomos criados para ser, um com Deus.
sem impureza, sem contaminação, sem vontade humana rebelde, sem amor desordenado. Mas, assim como as três divinas pessoas vivem essa reciprocidade, né, no amor, Criador e criatura, assim também vão viver, a fim de que criatura seja, né, por graça, o que Deus é por natureza, né, rompendo então com os apoios humanos, com as coisas humanas, né, como refletimos no trecho outro dia, né, os bens, as riquezas, as coisas, né, deste mundo, Deus nos deu para a nossa santificação, e não o contrário, né, não se servir do que Deus nos deu para o ofender, para nos autodestruir. É o que ele disse, os outros meios parecem que o robustecem demais, né? Ele dá saúde à pessoa, né? Ah, então vamos cair no pecado, vamos cair na gandaia, né? Ele dá a beleza física, ah, eu vou ganhar dinheiro com isso, ó. Descobri um meio de ganhar um rio de dinheiro sem ter que trabalhar e ainda fazer o que eu gosto, né? O que eu tenho prazer. Então, que os outros meios parecem que robustecem demais. Recompõe-te a minha justiça. Vejo bem que o amor que você me tem é que te leva a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer. Mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça, contentou-se em ver-me sofrer tanto. Tanto que na Valtorta vai dizer, né? Se os algozes não tivesse feito, ela mesma o teria cravado na cruz, né? Porque para cumprir a finalidade, né, para a qual Deus a criou, né, o criou, se encarnou, né, visando o fim último, né, sem olhar os meios, sem se prender ou paralisar nos meios. Caminho cravejado de estrelas. A cruz é um caminho cravejado de estrelas. Não se olha o aqui, mas o que Deus tirará, né, de tudo isso. Se minha mãe fez isso, como você não poderia? Né? Como não nos conformarmos e unirmos à justiça? Se Nossa Senhora, né, por primeira o fez, porque por estar unida a Ele, fundida a Ele, porque o que Ele sofreu é o que exatamente ela também estava sofrendo, né? E por isso quis poupar Ele, não, né? Ficou ela presa à vontade de Deus, né? Um fiat divino. E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer, tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Porque humanamente não vai. Né? Se não tiver, né, a participação, a adesão, né, aqui a graça de Deus, humanamente a gente não vai. Né? A vontade humana não vai, ela não quer, ela não se põe, né, a caminho. Ela é egoísta, ela pensa em si, ela, né, mesmo que, vamos poupar Jesus de sofrimento. Tá, mas aí a criatura se torna cada vez pior, vai sofrer muito mais depois. Né? Ao invés do céu estar povoado de almas, é o inferno que está entupido. Né? Então a hora de trabalhar é agora, esse é o tempo favorável. Né? Então conformemos-nos à justiça. Né? Fiat, seja feita a vossa vontade. É pela fé, é esse acreditar. Como diz no livro do céu, a fé é Deus.
Então, à medida que eu cresço na fé, Deus cresce em mim, né? À medida que eu avanço nos conhecimentos da divina vontade, a divina vontade vai se estendendo em mim, né? E secando, e fazendo morrer em mim a minha vontade, a minha, a minha obsessão em auto me preservar, né? Mas que poder eu tenho, né, para isso? Que ao querer ser livre e dono de mim mesmo, eu acabo me unindo ao inimigo de Deus, né? Eu acabo ficando contra Deus. Então é aquilo, né? Sim, sim, não, não. Ou eu tô com Deus ou eu tô contra Ele. Não tem um meio termo, né? Ou eu sou um com Ele, ou eu sou como Deus, né? Ou eu sou o alimento do amor de Deus para Deus, ou eu me torno esse pasto de demônios, né? Alimento de demônios. Ou alimento a Deus ou alimento o demônio, poder das trevas. Então, ou seja, mesmo a Luísa vendo, né, toda a lógica de Jesus, com clareza a verdade de Jesus, ela livremente pode, é livre, né? Jesus a deixa livre. Como ela diz aqui, Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida, se devo ou não me conformar à justiça, né? E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com sua justiça. Não sabia o que dizer, tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu, né? Aqui ele não faz violência. Ele deixa a criatura livre, né? Aqui ele deixa a criatura livre. E eu fiquei nesta dúvida, se devo ou não me conformar. Diante de situações na nossa vida assim, semelhante aqui, que temos que nós dar a nossa adesão, né? A nossa liberdade, né? A quem deveis servir, né? A pessoa, na sua vontade humana, não, né? Não, que Deus que nada, né? Depois, quando chegar lá, a gente vê. Vou curtir minha vida, não vou me envolver com isso, não. Então, é a voz da serpente, né? Sereis como deuses. Sereis como Deus. Não servirei. Fica o tempo todo na cabeça da criatura, né? Vai, faz a tua vontade, né? Você não trabalhou tanto para isso. Agora vai, né? Jesus deixa livre, né? A verdadeira liberdade é em Cristo Jesus, né? Eu só posso ser livre de verdade estando unido a Ele. O racionalismo humano não entende isso, né? Mas o que é melhor, ser um com Deus ou ser como Deus? Né? É claro, né? É gritante a diferença. Mas e o egoísmo, né? E, e o joelho que não se dobra? É a cerviz que não se curva, né? É, Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.